Boa noite a todos, que bom estar aqui mais uma vez. Gostaria de fazer uma prece para harmonizar os nossos pensamentos, harmonizar o ambiente, antes de darmos início na nossa fala. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade bendita desta encarnação. Agradecemos aos benfeitores espirituais que nos amparam diuturnamente. Agradecemos a nossa saúde, a nossa vida. Pedimos, Mestre, nesta noite, por este planeta que agoniza, por esta humanidade doente, que Mãe Maria possa estar presente, abraçando cada um, colocando no seu colo, com seu infinito amor de mãe. Que possamos fazer agora a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, pessoal, algum de vocês deve estar dizendo assim, a eco chata voltou. Mas, pois é, eu venho aqui dizer, meus amigos, que a sustentabilidade está dentro da nossa doutrina e que precisamos olhar com mais amor, com mais carinho pelo nosso planeta, pelo nosso habitat natural, por este planeta que nos acolheu nesta encarnação, para que possamos evoluir, um planeta que agoniza. Então hoje eu venho conversar um pouco sobre o consumo da carne. É um assunto bastante delicado e também um assunto polêmico, mas não estou aqui para nem ser a favor, nem ser contra. Eu estou aqui para trazer uma forma diferente de pensar e uma reflexão sobre o assunto. Não sou vegetariana, não sou vegana, eu ainda consumo carne, em menor escala do que um dia consumi, mas eu ainda consumo. Então, portanto, o primeiro ouvido que precisa ouvir é esse que está bem próximo da boca que vos fala. Foi um estudo para mim bem interessante e bem reflexivo. Vamos voltar lá no tempo um pouco, da onde tudo começou. A pecuária iniciou na época da pedra polida, aonde aqueles homens precisaram domesticar os animais para obter o leite e a carne. Em seguida, chegou no Brasil, no século XVI, junto com a colonização portuguesa, aonde o trato animal era para o próprio consumo, às vezes por um escambo. E o tempo foi passando, e aí a descoberta foi que a pecuária era muito rentável, ela gerava muita riqueza. E aí começou o investimento na pecuária. Chegado em 2014, o Brasil teve um crescimento muito grande nessa área. E a meta era que nos próximos 5 anos o Brasil fosse um grande produtor de carne. E isso aconteceu. Mas ninguém pensou no impacto ambiental que isso causaria. Como diz o meu sábio pai, para todo débito tem um crédito. Então nós tivemos árvores, hectares e hectares devastados para fazer pasto. E depois nós tivemos um grande ganho com a venda desses animais, né, com a venda dessa carne. Mas eu venho aqui trazer algumas informações que eu anotei, que às vezes a gente não para pensar quando a gente chega num açougue ou no mercado para comprar carne. Vocês já pararam para pensar que 60% da carne consumida vem do desmatamento da Amazônia? Esses gados estão sendo engordados aonde existia floresta. Que 51% dos gases do efeito estufa vem da pecuária. Que a poluição dos rios, poluição das águas, ela vem do descarte de sangue e algumas vísceras de animais
direto na água, sem nenhum tipo de tratamento, poluindo a água. Que 546 bilhões de metros quadrados foram destruídos para fazer a ração para esses animais. Que os bovinos produzem 567 bilhões de litros de metano por dia. Para quem não sabe, o metano é um gás que acelera o efeito estufa, acelera o aquecimento global. Podemos observar a instabilidade do nosso clima, às vezes muito calor num lugar, muito frio no outro, muita chuva num extremo, escassez de água no outro. Então a instabilidade climática está muito intensa. E que o metano é mais destrutivo do que o gás carbônico. E estudos revelam que em 2050 está previsto um aumento de 80% dessas emissões, de acordo com a aceleração que está, em 2050 será muito intenso a emissão do gás metano. Tudo isso para engordar animais para abate, que 70 bilhões de animais dos criadouros são abatidos por ano. Então a pergunta que fica é: isso é sustentável? Isso faz bem para a nossa casa comum, para o nosso planeta? Como eu disse de início, a sustentabilidade está na nossa doutrina. Então vamos trazer para a nossa doutrina. Se pegarmos o item 723 do Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1857, ou seja, há 163 anos atrás. Essa questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural. E os espíritos respondem: na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Então, aqui, os espíritos respondem que precisamos da carne para nutrir o nosso corpo físico. Tem nutrientes que nos faz falta para que possamos realizar o trabalho. Mas em 1941, portanto, há 79 anos atrás, tem um livro chamado O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Inclusive, esse livro tem em PDF. Se alguém quiser fazer a pesquisa, é super possível. E esse livro ele é embasado em perguntas e respostas. E na questão 129, a pergunta é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? E a resposta é: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadores e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar a alimentação dos despojos sangrentos dos seus irmãos inferiores. Então, vocês vão me perguntar assim: mas pode ou não pode consumir carne? E eu respondo sim e não. Diante do Livro dos Espíritos e diante do livro O Consolador, que veio depois, o que a gente entende? Que a nossa constituição física foi preparada para receber esse tipo de alimento. Mas, com o decorrer do tempo,
esse alimento não será mais necessário a nós. Se estamos num planeta de provas e expiações, partindo para um planeta de regeneração, significa que muitas transformações estão acontecendo nos mais diversos aspectos, inclusive o da alimentação. De acordo com o movimento vegano, o movimento vegetariano, que lá atrás, quando tudo se iniciou, achava que era uma frescura não comer carne. Ah, não come carne para parecer. Eu já escutei isso, né? Esse tipo de comentário. Quando, na verdade, são estruturas físicas que não se adaptam mais a esse tipo de alimento. Mas e quem come carne? Quem come carne pode continuar comendo, porque se tem uma necessidade física, tem uma necessidade desses nutrientes, ou mesmo gosta desse paladar, não está pronto ainda para deixar de ingerir esse tipo de alimento. Não adianta falar, eu sou vegetariano, eu sou vegano. Chega num churrasco e começa a salivar. Não pode. Tem que ser um processo de transição, um processo em que esse tipo de alimento já não faça mais sentido, esse tipo de alimento já não seja mais necessário para a sua estrutura física. Chico Xavier comia carne, Divaldo come carne, e nem por isso deixam de ser espíritos elevados, espíritos que muito tiveram a contribuir com nós. O que importa é que no decorrer do tempo, como disse Emmanuel no segundo parágrafo que eu li, nós não podemos desestruturar uma coisa, uma engrenagem que vem funcionando. Ela vai ser desmanchada aos poucos, à medida que cada um vai tendo o seu progresso. Porque se estamos em estágios evolutivos diferentes, temos necessidades diferentes também. Então, o futuro da humanidade é um dia já não se alimentar mais desse tipo de alimento, aonde um olhar mais amoroso acontecerá para os nossos irmãos animais. Então, o que nós precisamos entender? Que a pessoa que tem o consumo da carne não pode ser, vamos dizer, julgada por isso, e aquela que já não consome mais porque seu organismo já não aceita mais esse tipo de alimento, também não precisa ser idolatrada. Cada um no seu tempo. Se pegarmos o item 710 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer para nós sobre o tipo de alimentação em planetas mais evoluídos. Então, Kardec pergunta aos espíritos: nos mundos em que a organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, mas em seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciais para os vossos estômagos grosseiros. Quer dizer, os nossos estômagos não estão preparados para uma alimentação mais leve como desses mundos mais apurados. E da mesma forma, eles não poderiam digerir os vossos. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Se vocês procurarem no YouTube, a Sheiliana, através da médium Mônica Medeiros, tem uma live chamada Vida em Hepário, que é um planeta já regenerado. E lá ela fala como é a forma física, como é a alimentação. E aí a gente pode entender qual será o nosso futuro. Então hoje, neste corpo que ainda é grosseiro e que ainda aceita esse tipo de alimento, quem tem necessidade, pode consumir. Agora, de acordo com a nossa evolução, é um alimento que tende a não ser consumido mais. Lembrando sempre que o excesso, aliás, tudo que é em excesso não faz bem, né? Então, aqueles que ainda precisam comer, que não façam isso em excesso. E lembrando sempre o impacto ambiental que esse consumo exagerado ele pode ter, né, no nosso planeta. Então, pessoal, a minha mensagem de hoje é essa: cada um com cada um no seu tempo, e cada um tem um tempo. Fica aí a reflexão desse consumo e que cada um faça sempre as suas melhores escolhas dentro das suas capacidades. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.
Não critique, procure antes colaborar com todos, sem fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos, se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar, mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio, pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.